Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 18. Ainda bem que os olhos é que ficam às vistas, né? Que é a janela da alma, você dá para perceber as emoções através dos olhos. Amém. Lucas 18, versículo 1 em diante. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça ao meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pai, esta é a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz e ela não volta vazia. Que a tua palavra, Senhor, venha preencher os corações, alimentar, Senhor, o espírito, fortalecer a alma, Senhor. E venha, Pai, estar libertando, transformando, ensinando, tudo isso, ó Deus, curando para a glória do teu nome. Ordenamos a todo o poder das trevas, todo espírito contrário ao teu mover, ao teu poder neste lugar, que bata retirado agora em nome de Jesus. Vem, Senhor, agora com o teu poder, com o teu fogo, com a tua unção, e cerca o teu povo. Traga cada mente e cada coração cativa a tua vontade, cada mente e coração cativa a tua obediência. E desde já, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Então, o tema de hoje vai ser como perseverar. Porque sempre a gente fala, né? Tem que perseverar, tem que perseverar. E às vezes as pessoas não conseguem simplesmente perseverar pelos motivos que no decorrer da pregação nós vamos aqui estar compreendendo. E aqui se trata de uma parábola, né? E a parábola, na realidade, não é um fato que aconteceu, mas é uma narrativa alegórica que Jesus Cristo usa para, através disso, fazer uma analogia para que as pessoas entendam os modelos das coisas. Então, Jesus Cristo está ensinando, está dando um modelo, está fazendo analogia através dessa história, dessa parábola, que não aconteceu. Ela é mais perfeita para o ensino do que a própria realidade, porque é o que deveria ser. É o que Jesus está apontando que seja. Então, a parábola, ela tem o poder, ela tem o condão do ensino. A parábola ensina. E veja bem, aqui fala que Jesus estava ali através dessa parábola, e eu quero que você preste atenção a esse primeiro versículo que diz assim: ele estava ali reunido e contou para que essa parábola? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as pessoas querem perseverar. Às vezes, durante um certo tempo, a pessoa persevera. E tem certas ocasiões, certas fases, e que acontece com certas pessoas, que as pessoas chegam no seu limite e elas não conseguem mais perseverar. E elas têm um intento, elas têm um propósito, elas têm algo a ser cumprido em suas vidas, entretanto, elas não conseguem perseverar. Muitas vezes, cansadas, porque quando nós queremos atingir um alvo em nossas vidas, com certeza os obstáculos são muitos. Quando nós queremos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, quer no mundo secular, quer também dentro da igreja, no ministério,
qualquer, em todas as áreas de nossas vidas, nós encontramos muitas dificuldades. Nós encontramos, muitas vezes, pessoas que nos magoam, pessoas que nos entristecem. Nós encontramos dificuldade de ordem financeira, nós encontramos dificuldade de ordem física, nós encontramos dificuldade de relacionamento. Isso é com todo mundo, não pense que é só com você. Amém? Então todo mundo passa por isso. E essas circunstâncias que acontecem na vida do homem faz com que ele sinta, e quando eu digo homem aqui, eu estou dizendo homem e mulher, mas deixa eu falar bem claro, né? O homem ou a mulher de Deus, que quando ele não consegue perseverar, é mediante essas situações, essas circunstâncias difíceis. E Jesus sabia disso. Portanto, ele deu a fórmula, ele deu o modelo, ele deu como fazer através dessa parábola. E aí ele conta o seguinte, que ele faz tudo isso para ensinar os discípulos deles que eles deviam orar sempre. Paulo fala lá em Tessalonicenses, orar sem cessar. Orar sempre e nunca desanimar. Então, a perseverança está diretamente ligada à oração. Quer perseverar? Sim ou não? Ore. Quando você ora, se você estiver sem forças, ou mesmo ainda antes que as forças se esgotem, quando você está em oração pelo aquilo que você propôs, para não desistir, aquilo que você sabe que é o propósito de Deus para a sua vida, você não encontra a tentação de desanimar. Você não encontra a tentação de desistir do propósito de Deus da sua vida. Essa viúva, ela traz uma missão muito linda, porque ela tinha uma causa. Ela tinha uma causa. Ela tinha um propósito. Ela tinha um intento que ela gostaria que se realizasse na vida dela. E se eu fosse perguntar a cada irmão qual é o propósito que cada um teria para perseverar, qual é o propósito que cada um precisaria nessa noite, eu tenho certeza que todos aqui teriam. Olha, eu quero perseverar nisso, eu quero perseverar. Todos nós teríamos um propósito, né? Mas a questão do propósito na alimentação da oração. Quando você sentir que você está desanimado, que é um estágio que antecede a desistência. Por que é que Deus fala várias vezes, tem de bom ânimo? Porque Ele sabe que a ausência do ânimo faz com que a pessoa caia no laço da desistência. Mas você não vai apenas persistir pela sua própria condição, mas você deve perseverar através da oração e da fé. Vamos ver o caso dessa senhorinha aqui, dessa viúva. Eu acho interessante, gosto que a NVI fala a parábola da viúva persistente. Algumas outras versões, algumas outras traduções falam a parábola do juiz iníquo. Quem tem nessa versão? Pronto, os mais velhos na fé. Na fé. A fé. Então, olha só, irmãos, e eu sempre ficava, mas meu Deus, a viúva, ela é o expoente desse ensino, a viúva é o modelo desse ensino, e nós temos como subtítulo do capítulo o juiz iníquo. Eu acho que alguém pensou como eu, e há alguns anos atrás lançaram a NVI e algumas que já têm a parábola da viúva persistente. E eu colocaria perseverante. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela tinha tudo para nem tentar. Ela vivia numa sociedade machista, onde ela, além de muito pobre, sendo mulher e viúva, não tinha valor representativo nenhum, ela não tinha voz naquela sociedade. Porque quando a mulher se tornava viúva, e ela não tinha alguém que a representasse, por naquele tempo ela era tida como propriedade, ela não pertencia a ninguém. E aí o que acontecia? Esta mulher não tinha valor e ela passava a ser uma indigente. Então uma mulher viúva, desamparada, como ela, pobre, e ela sabia, porque todos aqui no contexto desse ensino de Jesus sabiam que esse juiz não temia a Deus, não queria fazer o bem aos homens, porque o juiz, ele tem que ter equidade, bom senso.
para julgar. E este homem não tinha isso, ele era iníquo, o oposto, ele vivia na iniquidade, que é justamente o pecado já cauterizado na sua forma de viver. Ele era iníquo. Então, ele já estava acostumado a pecar. Ele não se importava com as suas atitudes, porque ele não tinha temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque quando você teme a Deus, você não peca. E quando você não peca, você não sofre os efeitos negativos da desobediência. Por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E este homem não temia a Deus. E a desobediência, a iniquidade, a maldade, ele era malévolo, era algo comum no dia a dia dele. E todos naquela pequena cidade sabiam disso. E aquela mulher sabia que ele não era justo. Ela não, isso é interessante, que ela poderia procurar um amigo que conhecesse ele para pedir um favor. Como acontece normalmente, né, na vida das pessoas, em nossa sociedade. Você conhece alguém ali da vara tal, da junta tal, algum desembargador, não é assim? Ela não procura ninguém. Ela não tinha força política, ela não tinha força financeira, ela não tinha prestígio, mas ela tinha uma causa e ela tinha fé que ela conseguiria alcançar aquilo que o coração dela se determinou. E ela, mediante essa fé, ela era uma pessoa perseverante. Então, irmãos, você vê uma causa que você acha perdida, mas veja só se eu vou conseguir isso. É muito difícil. Então eu nem vou tentar. Ela não pensou assim. Ela diz: faze-me justiça contra o meu adversário. E eu quero fazer uma coisa espiritualizada, pedindo aqui uma licença poética, hermenêutica, para dizer que o nosso adversário aqui espiritual é o inimigo. E o inimigo verdadeiramente faz injustiça contra as nossas vidas, atrapalhando as nossas vidas, fazendo confusão nas nossas vidas, traz interferência na comunicação dos santos, traz problemas de relacionamento com os santos, faz armadilhas para que o santo caia em tentação, desacredita o santo, ele tenta perturbar o nosso adversário e o tempo todo nos fazendo injustiça. Então eu quero espiritualizar nesse momento, saindo um pouco da hermenêutica, para dizer que Deus faz justiça em relação ao adversário. E aqui entenda o inimigo, o diabo, dessa forma. Faz, como faz também a justiça diante dos homens. Mas é necessário, primeiro, você não vai conseguir perseverar se você não acreditar na sua causa. Quando as pessoas costumam abandonar Cristo em meio à sua vida, eu acho que faltou convicção de causa. Quando abandonam o seu chamado, às vezes tem as feridas, mas falta convicção de causa. Aquela mulher tinha uma convicção. Olha, não importa que ele seja iníquo, não importa que ele seja importante, não importa que eu não tenha nada, mas eu quero essa causa. E ela persistiu. Dia e noite, ela ia até aquele juiz, até que ele falou: não temo nada, não temo a Deus, não temo a ninguém, mas ela já está me importunando. Então eu vou atender a esse pedido para que ela não venha mais me importunar. Lembra também aquele lá em Lucas 11:3, do amigo que bateu à noite para pedir alimento e ele não queria levantar. Esse amigo talvez não fosse tão amigo, mas ele insiste, aquele amigo, até que o amigo de dentro de casa abre as portas que já estavam fechadas, com a família dormindo, e lhe dá o alimento. E a Bíblia diz que ele assim o faz para que não fosse mais importunado. Aí vem Deus e diz assim: olha, esse rapaz que é mau, esse rapaz que é malévolo, você pode ir no dicionário e ver depois o que é iníquo, esse rapaz que continuamente peca, esse rapaz que não tem temor de nada, que é esse juiz, mediante a perseverança dela, dá-lhe a vitória em sua causa, fazendo justiça contra o adversário. Agora imagine nós como filhos,
legítimos, enxertados na videira, amados por Deus. Quando nós ficamos nessa postura que Jesus nos aponta, perseverante em nossa causa, independente do grau de dificuldade, e a gente, para fazer menção à palavra da Bíblia, mas eu sei que para Deus não é assim, mas que para que vocês me entendam, se nós ficarmos, importunamos continuamente Deus, Ele diz o quê? E imagine eu, se Ele dá, imagine eu. É esse o sentido. É o sentido, olha só, quando ele fala assim, ouçam o que diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite? Olha só, mas aqui ele está falando dos escolhidos, todos os escolhidos, mas tem um critério aqui, tem uma discriminação, sabe qual é? Que clamam dia e para que eu clame dia e noite eu preciso de persistência. Em que mãos está a possibilidade da vitória? Nossa, eu sou uma escolhida, eu estou clamando de dia e noite. Eu tenho um exemplo aqui na Bíblia da parábola da viúva persistente, e eu vou clamar dia e noite, e eu vou só perseverar em perdoar, eu vou perseverar em me relacionar bem, eu vou perseverar naquilo que eu acredito, eu vou perseverar na minha fé, eu vou perseverar no meu chamado, eu vou perseverar no meu emprego até que eu ganhe minha promoção, eu vou perseverar para eu adquirir aquilo que eu acho que vai ser bom para minha família, eu vou perseverar naquilo que o Senhor colocou no meu coração como propósito para a minha vida, eu vou perseverar, porque as pessoas desistem. Eu quero que vocês raciocinem comigo, se elas desistem de Deus, já parou para pensar? O peso dessa frase, desistir do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode. Por que não desistiria dos intentos menores da terra? Aí ele vem e ensina, persevere, faça como a viúva. Porque os meus escolhidos que clamarem dia e noite, olha só, aí vem a pergunta, continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça. Agora olha o detalhe que é rema na sua vida que eu vou falar agora. É rema na sua vida que eu vou falar agora. E depressa. Ele lhes fará justiça e depressa. Eu não sei a sua causa, mas eu sei que se sua causa estiver em conformidade com o que Deus planejou para a sua vida, e se você perseverar, eu quero dizer que essa palavra é para você, receba no seu coração. E é depressa. Eu fiquei olhando essa palavra depressa e vi que ela faz toda a diferença. Depressa, né? Dá um alívio. Dá um alívio quando você recebe uma palavra com essa conotação de depressa. Significa, poxa, eu vou sofrer menos, eu vou esperar menos, eu vou me alegrar naquilo que Deus tem para mim. Está rápido de acontecer. E é justamente isso que eu quero te dar na sua vida hoje como uma esperança nesse final de ano. Não importa se durante todo o ano você perseverou e você ainda não viu o resultado. Não importa se você fica muitas vezes desanimado, bate aquele cansaço, bate aquele desânimo, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Não importa se muitas vezes você questiona se verdadeiramente vale a pena. Não importa se você pesa na balança e diz, mas esse juiz é iníquo, não vai me dar nada. Não vou conseguir nada. Materialmente falando, está difícil para mim. Tudo isso que você pode pensar ou viver, ele perde todo o sentido quando Jesus Cristo diz para você, através da palavra dele, porque ele é a palavra dele, e ele te diz, persevere, porque é aquele que clama dia e noite, eu farei justiça e depressa. Tome posse dessa palavra. Deus pode fazer em um segundo, ó. Ele pode fazer
segundo aquilo que durante anos você ficou esperando. Por quê? Porque Ele é Deus. Teria alguém mais poderoso para realizar o seu sonho? Alguém mais capaz de impulsionar a sua vida no sentido que você deseja e precisa? Então por que desistir, se sabe que Ele pode lhe abençoar? Por que desistir se nós temos essa promessa? E Ele fala assim, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé. Por que esse versículo posterior diz isso? Porque as pessoas, quando deixam de perseverar, é porque elas abandonaram a fé. Elas abandonaram a fé da conquista. Porque se ela tivesse a plena fé e a plena certeza que ela iria conquistar, jamais abandonaria. Jamais abandonaria. Uma pessoa que presta concurso, uma pessoa que está lutando pela vida, uma pessoa que tem os seus ideais e que está trabalhando por eles e que está fazendo aquilo que deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Mas as lutas da vida, as dificuldades, impedem muitas vezes até da pessoa crer e de ter esperança. Ela não aguento mais, eu tenho me esperado há muito tempo, eu estou consumida nesse meu desejo, eu estou consumido nesse meu sonho, eu estou cansado de tentar, eu estou cansada de alimentar a minha alma com essa esperança que parece que nunca chega, e para alguns, algo que pode parecer pequeno para outros, e que entretanto é o próprio propósito da vida dessa pessoa. Mas aí vem essa palavrinha: persevere na fé, na fé, na fé, na fé. Me levante mais um dia em perseverança. Me acorde mais uma noite na madrugada com palavras de promessa. Me dê mais um estímulo espiritual. Senhor, ajuda-me a concretizar a tua vontade aqui na terra. Senhor, dê a força que o meu espírito precisa para continuar. Senhor, me fortalece. Ah, Senhor, como eu preciso de ti. Persevere. Não importa qual seja a sua causa, ela é muito simples para Jesus. O problema não está no tamanho da causa, o problema não está nos inimigos, o problema não está no adversário, o problema está em que cada um de nós possa continuar perseverando em fé. Porque a perseverança trata o caráter, sabia? A perseverança trata o caráter. Aquelas pessoas, a relação de Deus com o homem, né? Como Deus, como pai. Imagine, tem coisas que a educação fala que se você entregar e dar tudo a seu filho, ele não vai dar valor às coisas, não é assim? E as abandona. Existe até uma estatística que diz que os filhos que herdaram empresas do pai, eles falem porque eles não lutaram por aquilo, conseguiram com facilidade, uma série de coisas. Não se fala assim? Que não se pode dar tudo que uma criança quer, ela não vai aprender a viver, ela não vai aprender a enfrentar as frustrações da vida, ela não vai amadurecer, ela não vai aprender a ser perseverante. Então, muitas vezes, até o seu filho pode estar sendo educado na espera, porque a espera, ela anda de mãos dadas com a perseverança. Aí você diz para o seu filho: eu não vou te dar esse brinquedo agora, em agosto, suponhamos que estejamos em agosto, eu vou te dar em dezembro, que é agora, final do ano. A criança vai aprender a esperar, ela vai aprender a confiar, ela vai perseverar e ela vai comentar: está próximo, seu pai vai lhe dar, sua mãe vai lhe dar. Deus é a mesma coisa. Eu não vou te dar agora, persevere, mas eu vou te dar lá na frente a sua bênção. Eu vou lá na frente eu vou fazer a justiça contra o seu adversário. Lá na frente eu vou resolver o seu problema. Persevere, está faltando pouco. Ah, mas se Deus me dissesse quando estava faltando, seria mais fácil. Aí não era fé, porque você vai ter fé naquilo que você não vê, mas naquilo que você espera. Deixa de ser fé. E se deixa de ser fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos perseverar. E aí tem aqueles casos que dizem assim: mas eu já tentei, já caí, já tentei, já fiz de tudo, não aguento mais, pastor. Não aguento mais. Olha, não é falta de perseverança, não. Desde lá de 1500, Cabral estava aqui, entrando no Brasil com as caravelas, e eu já estava perseverando.
Sai presidente, entra presidente, eu perseverando. E de repente, o indivíduo acha que não vale mais a pena perseverar. Porque você está cansado, a sua alma está esgotada. Porque tem crente que pensa que ele não tem nem direito de ficar cansado. Ele não tem direito a nada, porque ele tem que demonstrar que ele é o espiritual, né? A irmã do coque chega, todo mundo procura. Olha, ó Deus, fala. E você nem usa. Hoje está usando, olha só, a propósito de Deus. A irmã do coque, aquela que chega, né, traz a profecia, traz tarará. Aí a irmã do coque, ninguém pode imaginar que a irmã do coque vai ter um cansaço. Imagina ela, a irmã do coque, se a irmã do coque tem cansaço, né? Não tem. Aí, ó, que ela vai um dia acordar e dizer assim, eu não aguento mais. Ninguém imagina, porque quando chega ela está ali cheia do Espírito, não é? Na carabacheia. Quem é que vai imaginar que a indivídua tem seus problemas, suas dificuldades, que Josué teve? Então, a gente precisa primeiro, para entender que nós precisamos orar para perseverar, entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. Você é vulnerável. O problema é que os crentes agora estão com mania de super-homens. Você é vulnerável, nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis a ficar doentes. Nós somos vulneráveis às coisas que podem nos acontecer, ainda que Deus nos dá tanto livramento. E que tão poucas coisas nos acontecem de ruim. Mas pode acontecer, porque você está vulnerável, você está na terra. Você não pode esquecer que você é frágil. Você não pode cobrar de você o peso de não errar. Você não pode cobrar o peso de nada de ruim acontecer com você, para que você mostre às pessoas que você é um ser espiritual, porque Deus não está lhe pedindo isso, porque nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos sobre a graça, sob a graça. É a graça que se manifesta e é por ela que somos salvos. Não, porque o nosso poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O primeiro passo para você começar a entender como é a estrada da perseverança é você entender que você é frágil e que você precisa de Deus. E que você vai se submeter a Deus. E que você precisa dessa fé em Deus. E que você precisa de partilhar com o irmão. E que você precisa de conselhos. Que você precisa de ajuda. Porque você é um ser humano. Tem muito crente que só falta botar capa. E isso é sinal de infantilidade. O meu neto ganhou uma coisa de super-herói que tinha uma capinha. Né? Uma capinha que voa. E aí, eu já vi tanta história de menino que tenta voar. Aí eu falo, olha, Davi, você sabe que ele não voa. Não voa, é uma brincadeira. Me expliquei direito, porque eu já vi casos de meninos que tentaram voar. Se jogaram da janela achando que a capinha ia voar. Porque criança é fantasiosa. E criança que não tem fantasia, não tem infância. E vai ter dificuldade nas emoções. Fantasiar é normal. Seu filho ficar falando, olha, chegou ali, deixa ele, é normal. Não é questão espiritual não, viu gente? Criança é fantasia. Caiu um coquinho no rio, aí o menino falou assim, peguei aqui uma pepita de ouro. É fantasia. Aí você vai dizer, menino, você não está vendo que saiu uma pepita de ouro? Isso daí é um pedaço de coco seco, maluco? Não, você vai dizer o quê? Poxa, você conquistou essa pepita de ouro. Entende? Porque criança é assim. Agora, quando o adulto se torna adulto, aquela mulher adulta, aquele homem, e de repente ele continua achando que ele vai voar, que ele pode fazer o impossível, que ele não tem direito a fraquejar, que ele não tem direito a chorar, que ele não tem direito a estar doente, que ele não tem... Tem gente que toma Novalgina escondido. Eu estou falando sério. Se estabeleceu um silêncio. Deus, o que você está falando? Eu estou falando coisa muito séria. Irmãos, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, nós somos filhos. A Bíblia diz que a prova
você é filho de Deus é que você é guiado pelo Espírito Santo. Você é tão vulnerável que você precisa ser guiado. Você é ovelhinha. Ovelha precisa ser criada, ovelha é cega. Né? Nós somos ovelha do bom pastor. Então nós precisamos também estar em contato com essa vulnerabilidade, parar de querer ser tudo e de uma certa forma você não está sendo nada, porque o Senhor ele vai usar a sua vida, vai trabalhar em você mediante a sua fragilidade. É aí que a glória dele se manifesta. É aí que o vaso mostra realmente que é de barro. É a fragilidade do barro que enaltece a glória de Deus. Porque se o vaso é tão bacana, né? E não vai se ver nem Deus. Não vai se ver nem Deus. A sua fragilidade, a sua vulnerabilidade de saber que precisa de Deus. Que é engraçado, anterior à parábola, após a parábola da viúva persistente, tem a parábola do fariseu e do publicano. Que um chega cheio de eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, não sou como os demais. E chegou um que fez assim, ó, tem pena de mim, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. A Bíblia disse que aquele que se humilhou foi justificado. Isso é tremendo, né? Eu digo que este homem, e não outro, foi o que foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e aquele a quem se humilha será exaltado. Às vezes os recém-convertidos têm até medo dos crentes velhos, porque eles são tão espirituais, sabe? Não pode nada, não deixa nada. E é tanta coisa, irmãos, é tanta religiosidade no nosso meio que as pessoas ficam doentes. E aí vem a questão da desistência, a falta de perseverança, porque ficam cansadas de ser aquilo que Deus não pediu. E eu falo isso de cátedra. Oxe, eu já vivi tanto isso, eu só não usei a capa porque não tive ideia no dia. Foi, senão eu saía voando. O que eu? Oxe, eu estou falando aqui, minha irmã, de vivência. Não estou falando de ouvir falar, não. Eu achava que se não fosse para o culto, o fogo não descia. Já perdoou. Tá bem, amém. Entende? Eu achava. Antes de eu ser pastor, eu era líder da intercessão. Eu não podia faltar, porque eu achava que se eu faltasse, não ia ter intercessão. Entendeu? Primeiro Jesus, depois eu. Era assim, nós dois. Ó, quase nivelando. Entende o que eu quero falar? Você entende o que eu quero falar? Que eu começo de mim. Aí você descobre que você não é nada. Que você é vulnerável. Por isso que ele te fez pó. Por isso que ele te fez vaso de barro. Por isso que ele diz que o poder dele só entra se tu for fraco. Porque se tu for como esse fariseu aqui, ó, não volta para casa justificado. E a casa está no céu. Essa casa que está no céu, que nós só estamos justificados, é a eternidade. Para voltarmos para casa justificado, precisamos descer e entender que nós somos barro, que nós não somos nada e que precisamos de perseverar, mas é em oração, em se humilhando, dando honra ao irmão, dando honra ao irmão, dando honra ao irmão e dando honra ao irmão. Se fazer menor. Você já prestou atenção que todo povo inimigo de Deus termina em eu, Jebuseu, né? Fariseu, saduceu, é tudo eu. O maior inimigo do homem é o eu. Dá dica, fica a dica para você. Entende, irmãos? Então, agora que nós sabemos que nós somos vulneráveis, que nós não precisamos mostrar nem provar nada a ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém, nem a sua fé. Você precisa dar um bom testemunho porque você é um bom cristão. Mas você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus. A graça para vivenciar é a coisa mais maravilhosa do mundo. É você se deleitar na graça. Que coisa mais bacana você saber que Deus já sabe que você vai errar. Deus já sabe que você vai dar um monte de fora. Deus já sabe que você atrapalha tudo com sua boa vontade. E Ele te ama. Diz, vem cá, menina, deixa de bestagem, deixa eu te levar aqui pro certo. Tu tá pensando errado, vem cá, nega. Bota assim, aconchega. Porque Jesus, Ele não tá me cobrando nada. Se nós entendermos o nosso papel de filho,
Porque nós somos como o filho pródigo. Não o filho pródigo e o filho mais velho. O mais velho foi tão religioso, não estava aqui contigo esse tempo todo, você nem me notou. Nunca matou nada para a gente comer um cabrito, meus amigos. Mas para esse aí, ó, que gastou sua fortuna, você fez uma festa porque ele era servo. Ele não era filho. Você precisa largar de ser servo para tomar a postura de filho. Não é para sair pecando, não. Para poder amar tanto que não consegue nem mais pecar. Ser filho. Você não precisa fazer nada para ganhar o amor de Deus. Você não precisa trabalhar para ganhar o amor de Deus. Deixa Ele te dirigir. Deixe simplesmente Ele te usar. Não seja o filho servo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí começa a contabilizar. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Aí, ó, está sendo igualzinho a parábola do fariseu. Eu jejuo, eu dou dízimo de tudo, do hortelã. Não sou como os outros homens. Oro 3 vezes por semana. Eu ali, ó, a mesma coisa, mostrando as minhas obras. Mostrando o que eu posso fazer, mostrando tudo que eu já conquistei. Eu fiz, eu aconteci. E eu vou dizer, não tem diferença nenhuma desse fariseu. Porque se você se identificava com o publicano, preste atenção, se às vezes nós não somos muito mais o fariseu dessa história. E é difícil, hein, chegar assim falando: Deus, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu tenho até, Senhor, constrangimento de chegar diante de Ti. Mas eu chego porque eu sou filho. E como filho, eu sou frágil, me ajude. Como filho, Senhor, e persevere. Como filho, eu te peço, Senhor, me dê a Tua mão. Me ensina, porque eu não sou nada. Não sou nada, eu não tenho razão em nada, eu não preciso provar nada. A única coisa que eu quero é sentir a Tua paternidade. É sair dessa orfandade crônica. Mas eu tenho pai, mas às vezes é órfão. Eu quero sair dessa orfandade crônica. Eu quero que Deus seja meu pai, mas eu tenho que agir como filho. Eu tenho que ter liberdade de filho. Eu tenho que ter o amor de filho. A consideração de filho, o comportamento de filho. Eu posso estar errado. Eu fui lá, o pródigo, saiu, gastou tudo. Mas ele é filho. Ele achava que não merecia. Mas o pai agiu como pai. Que alegria, vou fazer uma festa. Aí você vai para o mundo. Chega lá no mundo, você faz tudo espécie de pecado. Né? Faz tudo de errado que você sabe que não deveria fazer. Em todos os sentidos da sua vida. Todos. Aí você fica com vergonha de Deus. Aí você não quer mais vir para a casa de Deus. Aí você fica se sentindo difícil de se relacionar com Deus. E Deus está o tempo todo te esperando. O tempo todo, igual o pai da parábola do filho pródigo. Não para te cobrar. Não para te dizer que você gastou a fortuna. Não para te dizer que você andou em caminhos errados. Mas para te honrar. Para botar as sandálias de você. Dizendo que você não anda mais como escravo. E aqui diz, você anda como filho. Porque o escravo é quem anda descalço. Calça e sandálias. Toma anel de autoridade. E aí, ele dá tudo para honrar aquele filho. E celebra a volta dele para casa. Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. A pior coisa do mundo é um desviado. Sofre com horror. Fica lá dentro sabendo. Eu não passei por isso. Porque eu oro tanto. Vasinho ruim tem que orar muito. Orar muito. Para não cair nisso. Mas um desviado sofre a ausência de Deus. Sofre a falta da paternidade. Sofre a ausência de revelação. Sofre a segurança de acordar com Deus. A segurança de dormir com Deus. De estar na terra sob o olhar de Deus. Ele não tem mais isso. E ele fica dentro de si inseguro. Cheio de conflitos. Sofre mais do que aquele que jamais se relacionou com Deus. Aí esse Deus que nos ama, abre os braços e diz: venha que eu quero celebrar a sua volta.
Eu quero celebrar com você, eu não estou te cobrando nada. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser forte, você não precisa ser o exemplo ambulante da terra. Você é meu filho. E o que é que você precisa? Qual é a sua causa? E nessa noite ele te pergunta: qual a sua causa? Qual a sua causa? Essa sua causa que você pensou agora, eu quero te dizer que esse Deus que te ama está com você para que Ele conquiste a vitória contra o seu adversário. E eu te digo que Ele está fazendo isso depressa. Mas, por favor, eu vou finalizar com um pedido: persevere. Fique de pé, por favor.